policial é vítima da violência no Rio. Um tenente-coronel da PM foi assassinado durante uma tentativa de assalto. A imagem que você está vendo é no Jardim América. Quem está cobrindo esse caso, Jackson Silva, boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essa ação criminosa, Isabelle, aconteceu aqui nesta loja, em Vigário Geral, na zona norte do Rio. O policial chegou de carro com a esposa dele, olha só, detalhe, tá? Ele ia comemorar o aniversário da esposa, veio comprar carvão. Quando percebeu a ação criminosa e reagiu, o policial levou 2 tiros e morreu na hora. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse crime bárbaro, Isabelle Benito. A história completa na reportagem de Jackson Silva na tela para você. Você bloqueia a minha conta aí que eu fui assaltada? A voz é de uma empresária de uma loja de carvão em Vigário Geral, na zona norte do Rio. Ela estava sendo ameaçada de morte. Os bandidos roubaram o celular dela e pegaram o dinheiro do caixa, porém queriam mais. Eu falei, olha, eu fiz um pagamento do carvão agora, não vai ter muito dinheiro não. Eles querendo tipo assim, coisa de 200 mil. Os criminosos tentaram sacar o dinheiro da conta bancária da vítima. Nesse momento, chegou um homem de short laranja e camiseta branca. Era o oficial da Polícia Militar. A ação criminosa aconteceu por volta das 5h30 da tarde. 5 bandidos chegaram em 2 carros e pararam exatamente aqui. 2 ficaram nos veículos e 3 entraram no estabelecimento. Vieram até a esse balcão e abordaram a empresária, falando o nome dela. Depois, um deles chegou até aqui, encontrou funcionários e ordenou que as vítimas ficassem nesse espaço aqui. Nesse momento, o policial militar entrou para comprar um carvão para comemorar o aniversário da esposa dele. Ao perceber que se tratava de um assalto, ele sacou a arma e atirou. Só que um dos criminosos estava atrás dele e bateu na cabeça do PM, ele ficou atordoado e mesmo assim atirou. Você repara que há marca de tiros por toda parte, nessa coluna, aqui também, neste cano e nessa outra coluna. O sangue do policial ficou nesse piso e não parou por aí, tá? Aqui também a gente vê as cápsulas das munições espalhadas no meio do caminho. O tenente-coronel Carlos Vidal Martim da Silva ficou como escudo para proteger os funcionários durante a troca de tiros. Martim foi baleado no tórax e em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos conseguiram escapar. Um deles foi baleado. A PM acredita que um dos criminosos seja o homem identificado apenas como Coquinho. A polícia investiga se os assaltantes são do Morro do Quitungo, em Braz de Pina, controlado pelo Comando Vermelho. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A DH já ouviu as testemunhas. Somente neste ano, 28 agentes de segurança pública foram baleados. Com a morte de Martim, o número sobe para 16 policiais mortos. O patrulhamento estava reforçado na região. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$5 mil para quem souber o paradeiro dos assassinos do policial militar. O oficial da PM era lotado no Programa Estadual de Integração na Segurança. Martim tinha 52 anos e entrou na corporação no ano de 2000. O PM deixa 2 filhas. Tristeza, né? Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações, porque tem desdobramento dessa história do assassinato do tenente-coronel lá em Vigário Geral. Ô, Jackson, colocaram agora de última informação que você teria um desdobramento. O que seria esse desdobramento? É uma virada de chave? A polícia tem uma informação nova em relação, porque quando se faz a reportagem, você tem, igual o inquérito, você tem umas informações, demora, editar, tal. Ao vivo do ao vivo é agora. Essas câmeras aí de segurança, o que você tem, o que é esse desdobramento da história? Jack, mais uma vez, boa tarde.
Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Os policiais do DH já estão aqui para pegar mais câmeras de segurança aqui da região, também dessa loja e de outros pontos também. Eles querem saber quais foram os carros usados pelos criminosos. Para quem está assistindo agora o SBT Rio, eu vou contar como tudo aconteceu. 5 bandidos chegaram em 2 carros por volta de 5h30 de ontem. Pararam o carro aqui e depois entraram no estabelecimento. 2 ficaram lá fora e 3 entraram. Esses criminosos chegaram até aqui, detalhe, tá? Os 3 chegaram já sabendo o nome da empresária e também do esposo dela. Aí pediram para abrir o caixa, roubaram o telefone dela e mandaram também ela desbloquear um dos aparelhos de celular para repassar o valor da conta. Eles sabiam, Isabelle, até o número da conta da empresária. Ou seja, possivelmente alguém que trabalhou aqui entregou o empresário, os empresários, tá? Nesse momento, enquanto eles assaltavam a empresária, um dos criminosos veio para cá, para trás, e rendeu os funcionários que estavam aqui. Os funcionários foram obrigados a seguir para esse canto aqui. Nesse momento, entrou o policial militar. Chegou sem saber de nada ali para comprar o carvão para comemorar o aniversário da esposa dele. Olha que cena triste, tá vendo? Ele veio comprar um carvão para comemorar o aniversário da esposa dele. A esposa dele ficou no carro, sem saber de nada que estava acontecendo. Esse policial percebeu que se tratava de um assalto. Então ele veio para trás e atirou contra os 2 bandidos. Só que ele não imaginou que atrás dele tinha um outro criminoso. E esse bandido tacou a mão na cabeça dele. Ele ficou atordoado e caiu exatamente aqui, ó. Mostra, Paulo, por gentileza. O sangue dele está aqui, tá? O que aconteceu? Ele veio nessa direção aqui e caiu nesse outro ponto, onde também tem a marca de sangue. Aqui ele pediu ajuda, falou: me socorre, pelo amor de Deus. Socorro, socorro. Segundo as testemunhas, ele parou aqui, os policiais que fazem um patrulhamento vieram rapidamente para socorrê-lo. Só que, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Agora, um detalhe, tá? Esse policial morreu como herói. Os funcionários que eu falei para vocês, estavam ali atrás, ele abriu os braços, assim, ele atirou contra os criminosos e defendeu os funcionários. Ou seja, ele serviu como escudo para que os funcionários não fossem atingidos. Isabelle Benito. Carlos Augusto Nogueira, a gente está vendo aí, ó, nitidamente, execução, foi baleado aí, tentativa de assalto. Nesse momento, a polícia ali fala sobre o assassinato, mas a gente está falando sobre o tenente-coronel baleado nessa tentativa de assalto. Porém, pela própria profissão de vocês, é um trabalho muito minucioso, até mesmo com comportamento e câmeras de segurança, para tentar identificar de que ali... Uma história muito triste, é claro, comemorando e tudo mais, o contexto é muito triste, mas para a polícia o que vale é o seguinte: separar se alguém tinha uma motivação ou se foi mesmo uma tentativa de assalto. Porque se é uma tentativa de assalto, aí a polícia tem que fazer um outro modus operandi para chegar até os assassinos. Se fosse uma questão em que se conhecia a vítima, aí é outra história. No caso desse tentativa de assalto, ou seja, muito mais difícil. Na verdade é um latrocínio consumado, né? Ocorreu a morte dele, então um latrocínio consumado. Então, um latrocínio, não é tentativa de assalto. Porque quando fala tentativa, parece que a morte não aconteceu. Realmente, o assalto seguido de morte. Quando você não consegue levar os bens, mas ocorre a morte da pessoa num assalto, mesmo assim o latrocínio é consumado, apesar dos 2 crimes não terem sido finalizados, né? O que é o latrocínio? É o roubo mais a morte. Mesmo o roubo não tendo sido finalizado, mas ocorrendo a morte, a gente diz que ocorreu o finalmente, né? Que foi consumado e a pena responde pela pena toda. Isabelle, é nítido ali que foi um assalto, né? Que ele chegou e surpreendeu, né, os assaltantes não estavam esperando ele, tanto que saem correndo de forma atabalhoada.
porrada, batendo um no outro. Teve um que sacou uma arma ali, no momento da fuga, o próprio assaltante bate nele, não sei como é que não disparou a arma do assaltante no assaltante, não sei se você reparou as imagens. Ocorre, e quando ele corre, o assaltante puxa, tira a arma da cintura, olha só, presta atenção. E aí que vai em cima e começa os disparos. Ele vai tirar, quer ver, olha só. Então, não sei como o assaltante não atingiu o próprio assaltante. E ele porque tava um bololô ali na hora, né? Teve essa infelicidade de um dos disparos pegar no peito, né, no tórax, infelizmente ser de forma fatal. Mas olha só, e o outro no braço, né? É que demora aí ele vai correr. Ele vai correr. Quando ele correr... Tá desbloqueando, ela tá calma, tô desbloqueando o celular. Saiu de trás do balcão. Esse que saiu de trás do balcão, presta atenção nele. E ele tá lá, calma, vou desbloquear o celular. Calma, ela fala, calma que eu vou desbloquear o celular. Ele quer Pix. Eles estão olhando para tudo quanto é lado, porque eles não estão esperando ninguém. Houve realmente um latrocínio consumado, não houve uma lá, ele queria Pix, ele queria emboscada. Aí ele chega. Quando ele chega, esse aí agora, esse aí botou o celular no bolso, ele fala assalto, não adianta. Olha, ele tentando tirar a arma. Quando ele consegue tirar a arma, o próprio assaltante bate nele. Então, o próprio assaltante bate nele. Então, assim, houve essa infelicidade. Até quando, se você olhar nas outras imagens, quando bate na cabeça dele, a mulher você vê que é também atabalhoado, né? Foram surpreendidos. Verdade. Jackson Silva... E ele instintivamente mete a mão, né? Aí o cara vê que ele é polícia. Porque ele também chega e tá ali a esposa no balcão. Jackson, é a imagem que a gente tá vendo eles todos desconfiados, mas ele tava ali tentando fazer o Pix pra ela fazer Pix pra ele, porque ela fica calma, eu vou desbloquear, mas não é só desbloqueio. A gente tá vendo uma cápsula ali ainda no chão, mas não é só o desbloqueio. Ele, pelo que eu vi, ele quer fazer uma transação bancária no celular dela, né? Isso. Isabelle, a polícia investiga vários fatos, tá? Não descarta nenhuma possibilidade. No entanto, ela já sabe que os bandidos chegaram identificando o casal, os empresários. Ou seja, já tinham informações sobre as vítimas. A conta bancária, quanto que ela tinha. Ela mostrou para eles, vou então pagar vocês. Então ele falou assim, segundo a vítima, eu vim aqui para matar você. Segundo a própria vítima daqui, a empresária. Ele falou assim, eu recebi 200 mil reais para acabar com sua vida. Então a polícia já analisa essa possibilidade de que eles vieram aqui já para assaltar a vítima e saber até da conta bancária dela. Agora, só lembrando que o tenente-coronel Martim era uma fonte minha de muitos anos, Isabelle. Desde a época da Band, do Povo, uma pessoa maravilhosa, muito querida no bairro, tá? E, infelizmente, segundo testemunhas, a esposa dele ficou em estado de choque. Ela não conseguia sair do carro, Isabelle, imagina só. Veio comprar o carvão, tinha carnes no carro dela para comemorar o aniversário, né, da esposa dele, quando ela ouviu a troca de tiros. Ela não conseguiu sair do carro. Depois ela soube que o marido estava morto nesse assalto, Isabelle Benito. Beleza, Jackson. Ela já imaginava troca de tiros policial. Irmão, deixa eu só te contar uma coisa aqui de bastidor. Vamos olhar bem aqui pra cá. Obrigada, Jackson.